Nunca me intrometo em assuntos alheios e me resguardo de ideias estranhas que possam vir a me perturbar. É o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, a questão 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo espírito imperfeito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba, e sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer com que cesse a sujeição dessa outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Resposta: sendo uma pessoa de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atenderão ao chamado e os maus não o temerão. Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem chama-se Mercadores Expulsos do Templo e Mediunidade Gratuita. Primeiro, é uma passagem que está em Marcos, no Evangelho de Marcos e de Mateus, no de Marcos no capítulo 11, versículos 15 a 18, e no de Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as bancas que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preço. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão pela qual a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão.
O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores nada escrupulosos sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia se chama Se Queres. Se queres aventura doce, etérea, de outro mundo de luz indefinido, serás na terra o filho incompreendido do tormento casado com a miséria. Viverás na mansão triste, funérea, do soluço, do pranto, do gemido, dos prazeres mundanos esquecidos, outro Jó pelas chagas da matéria. Serás em toda a terra o feio aborto das amarguras e do desconforto, encarcerado nas sinistras grades. Mas um dia abrirás as portas de ouro e encontrarás o fúlgido tesouro de benditas e eternas claridades.